E hoje nós vamos falar sobre a paz no Oriente Médio. De que lado você deve ficar? De que lado nós estamos? Será que existe um lado certo realmente para se defender? Você acha que esse é um assunto polêmico? A gente também acha. Mas a gente precisa falar sobre isso de um viés diferente, da espiritualidade. Vem com a gente, vem alimentar a sua alma. Então, Dri, de que lado você tá? É uma boa pergunta, né? É um assunto extremamente polêmico, mas acho que a Bem gente tem polêmico. algumas coisas bem diferentes para falar para as pessoas hoje que talvez vão assim acender uma mentalidade diferente do que a maioria falaria num vídeo desse, né? Sim. O que você acha da gente começar com uma história e depois a gente fala a nossa opinião? Boa ideia, gostei. Boa ideia? Sim. Você sempre tem boas histórias para contar. Amo contar história. Eu quero ouvir sua história, então. Então, a minha história é: quem soltou o cavalo? E então, em uma fazenda, em uma cidadezinha, tinham várias fazendas nessa cidadezinha. E aí tinha um cavalo preso em uma árvore que estava seca. Então, o cavalo não estava na sombra, ele estava no sol. E aí passou uma senhora, e essa senhora era uma pessoa e o meu cachorro resolveu participar do podcast. Bem-vindo, Spike! A cuidadora do cachorro não era pra deixar ele latir na hora que ela saiu, ele latiu. Foi buscar o lanchinho. Ele te sacaneou. Mas a gente não vai desistir da história, vamos retomar a história. Vamos retomar a história. Essa era uma senhora, né, que estava passando, e ela tinha a paz dentro dela. Ela era uma pessoa que realmente cultivava a paz em si. E então, nessa tarde, ela passando, viu o cavalo preso na árvore, olhou: meu Deus, esse sol, a árvore seca, ele deve estar sentindo muito calor aqui. E o mal estava por ali também. E o mal disse assim para ela: solte o cavalo. Mas antes de soltar o cavalo, como ela sempre alimentou a paz dentro dela, ela pensou: puxa, mas para ele estar aqui, é um cavalo bem cuidado, uma pelagem muito bonita, o dono deve estar por perto. Eu não vou soltar ele. Como eu moro aqui perto, eu vou esperar um pouco e qualquer coisa eu trago água para o cavalo e depois levo ele até a minha fazenda, deixo um recado aqui para a pessoa. Mas vou deixar ele aqui. E então ela segue o seu caminho. Passado alguns minutos, vem um homem, mas um homem mais revoltado, já cultivava isso dentro dele. E nem mal ele chegou, quando avistou o cavalo, ele já foi pensando: meu Deus, quem que foi um idiota, um ignorante, que deixou um cavalo preso aqui em pleno sol? E aí o mal não precisou insistir muito. O mal só falou sorrateiramente: solte o cavalo. E então ele soltou o cavalo. O cavalo parou já logo em seguida em uma fazenda e comeu o capim daquele local. O dono da fazenda não gostava disso. Pegou uma espingarda e atirou no cavalo. O dono do cavalo estava chegando e viu a cena. Pegou uma espingarda e matou o dono da fazenda. O filho do dono da fazenda viu o dono do cavalo fazendo isso. Pegou a espingarda do pai e matou o dono do cavalo. O filho do dono do cavalo viu a cena. Correu, pegou a espingarda do pai e foi matar o filho do dono da fazenda. Matou. A mulher do filho do dono da fazenda pegou a espingarda e foi matar o filho do dono do cavalo. Nisso, eles escutam uma voz: por favor, parem! Por favor, parem! E eles se assustaram e pararam ali. E depois de alguns segundos olharam, era uma senhora, e ela dizia: por favor, aonde isso vai chegar? Vocês acham que alguém está ganhando essa guerra? Por que essa vingança? Olha quanto sangue derramado! Por conta de um cavalo comendo capim. Por favor, parem com isso! E então, a esposa do filho do dono da fazenda e o filho do dono da fazenda, o filho do dono do cavalo, caem em pranto, choram muito e se arrependem. Ela pede: por favor, peçam perdão um ao outro. E então a mulher diz: quem soltou o cavalo? O menino disse: quem soltou o cavalo? Tudo culpa de quem soltou o cavalo. E aí a senhora diz: não importa.
Não importa quem soltou o cavalo. Importa que essa guerra, que essa atitude precisa parar em algum lugar. E que pare, então, em vocês. E aí, Bri? História, né? É uma historinha que existe mesmo, é uma historinha que, bem antiga, que me lembrou sobre esse episódio. E aí a gente fica se perguntando, né? Quem começou essa guerra? Onde isso começou? Porque começou muito antes da gente existir. E aí a gente fica dando a nossa opinião, a gente fica querendo ter razão, a gente fica querendo escolher lados, Querendo achar os culpados e sempre. Um lado sempre vai achar que o outro lado é culpado, na verdade, né? sim. E ninguém olha para as vítimas. Ninguém olha para aquela mãe, para aquele pai, para aquele filho, para as pessoas que perderam os seus entes queridos. Ninguém olha para isso. E não importa de qual nacionalidade eles sejam. Com a guerra, pelo menos para mim, na guerra, todo mundo sai perdendo. Principalmente nós civis. Então por que nós civis vamos tomar um partido, um lado? A guerra não é boa para ninguém. E aqui, com certeza, qual é o nosso intuito, Dri? É trazer luz, né, para esse assunto, é mostrar para você que está assistindo a gente que esse é um assunto coletivo, por exemplo, né, que está longe de nós, no sentido de, por exemplo, nós que estamos aqui no Brasil, não estamos próximos fisicamente, né, de onde acontece isso. Mas você já parou para pensar que no seu dia a dia, muitas vezes a gente também planta essa discórdia, no nosso mundo menor, digamos assim, né, aquele que a gente tem um certo controle, isso também reverbera no coletivo. A gente acha que a gente não tem nada a ver com aquela guerra de lá, né? Mas a gente também está emanando uma energia no nosso dia a dia do quê? A gente também está querendo achar culpados para as coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica julgando tudo que o outro faz, a gente fica causando discórdia, trazendo raiva, ou a gente está sendo um agente de paz ali, né? Um agente de harmonia, de equilíbrio. Aquela coisa que eu sempre falo, né? De você focar na solução. As pessoas hoje em dia estão muito perdidas, querendo alimentar o ego, alimentar a razão, alimentar a arrogância muitas vezes. E aí a gente se perde num mundo onde o poder, o status, o ego, né? É só isso que importa, assim. E, na verdade, o que a gente deveria olhar é o quanto isso também tem a ver com a gente, de alguma forma, né? É uma guerra, é algo, como você falou, que tem tudo a ver com a gente ter um olhar mais humano, né? Para quem está envolvido nisso tudo. E a gente é agente de transformação nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Então a gente às vezes acha que a gente não pode fazer a diferença, né, numa guerra. Talvez a gente não possa lá e realmente tirar a arma da mão, né, de quem está fazendo algo que não é bom, mas a gente pode plantar pequenas sementes de equilíbrio, de bondade no nosso dia a dia, fazendo escolhas daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, como a gente age perante algumas situações. E claro, diante de um assunto tão global, né, como diz até um pouco do nome aqui do nosso podcast, a gente querer achar muitos lados, muitos culpados, ou ficar o tempo todo defendendo aquele que talvez tenha, né, minimamente, digamos assim, se é que a gente pode usar esse termo, mais razão do que o outro, isso vai resolver alguma coisa? Então, acho que a grande conclusão desse assunto é, não vai resolver, né? O que resolve, por exemplo, na sua opinião, algo como a guerra? Já que a gente está aqui tentando, por exemplo, fazer um pouco da nossa parte, né? Levar um pouco de luz, um pouco de informação, um pouco de clareza, porque expansão de consciência também é sobre isso. É sobre trazer clareza sobre assuntos que às vezes são polêmicos, mas que as pessoas não conseguem olhar além, né, daquela venda ali diária, daquilo que já está sendo plantado há muito tempo. Sim, para mim, a solução é não alimentar a guerra. A Louise Hay, que é uma autora de livros de autoajuda, ela já faleceu, mas ela dizia muito assim, quando você é contra a guerra, quando você é contra alguma coisa, você dá força para aquilo. Então eu não tenho que ser contra a guerra, eu tenho que ser a favor da paz. Então quando eu digo, eu sou contra aquele, ou a favor desse, eu estou primeiro tomando partido, a gente não tá lá, a gente não sabe da verdade, a gente não sabe o que eles estão vivendo. Mas a mídia passa, mas eu assisto. Gente, a gente não sabe nem a metade. A gente não sabe nada do que verdadeiramente se passa.
né? Eu tenho algumas clientes que são árabes e me passam algumas informações, mas mesmo para elas eu também não tomo partido. O meu partido é sempre a paz, né? Uhum. Eu sempre falo, olha, todo mundo sai perdendo, a gente tem que fazer muita oração. Então, para mim é realmente assim, o que eu posso fazer pela paz no Oriente Médio? Eu posso emanar paz, eu posso fazer oração. Quando eu chegar até mim algum vídeo que tenham vítimas, que tenham alguma coisa penosa, triste, né? Primeiro, eu não assisto, né? Mas quem assistir, faz uma oração por aquelas pessoas que estão passando por aquilo, não importa de qual nacionalidade. A gente tem que pensar, e se fosse o meu filho, se fosse o meu marido, né? Se fosse a minha esposa, a gente tem que ter essa empatia com as pessoas e não ficar tomando lados, né? Como se a vida fosse banalizada dessa forma. Não existe isso, né? A gente tem que ser realmente um agente transformador primeiro da gente. Então, às vezes, se alguém vem conversar comigo a respeito disso, já com um lado, eu falo, olha, para mim, guerra é guerra. Não tem certo, não tem errado. Para mim, guerra é guerra. Não vamos por aí, né? Vamos alimentar a paz. Se a gente ficar nessa energia de emanar mais revolta, a gente está alimentando a guerra. Então a gente sempre tem que pensar, o que eu quero alimentar nessa situação? Como essa senhora, eu quero ser como a senhora? Consciente, né? Sobre as ações, sobre o que faz diferença ou não, né? Realmente. Né? Então, se aquele cara não tivesse soltado o cavalo, nada disso teria acontecido. Ou será que esses vizinhos iam encontrar alguma outra forma de brigar, de guerrear? Eles iam encontrar, então nem mesmo quem soltou o cavalo é o responsável, né? Então que a gente possa de verdade ter esse olhar para as vítimas e que as vítimas somos todos nós, mas não vítimas no sentido de nos colocarmos como vítima. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que a gente atrai. E aí, eu amo o Ho'oponopono por causa disso, que ele traz 100% de responsabilidade. O que eu posso fazer pela paz? Eu vou pensar naquele local e vou dizer, sinto muito, me perdoe, sou grata, te amo. Divino Criador, limpe em mim todo esse sentimento de revolta, de ódio, de vingança, que eu compartilho com os meus irmãos do Oriente Médio. E não importa quem são eles, todos eles, que eu limpe isso em mim. Porque limpando em mim, eu estou contribuindo com o planeta. Eu estou contribuindo não só com a minha mente, mas eu estou contribuindo para toda a paz global. Eu acho que uma coisa muito interessante que você comentou também, que uma vez eu escutei isso e fiquei assim um pouco, gente, mas como que pode as pessoas pensarem assim, né? Talvez alguém já tenha pensado igual a mim. Eu tava falando sobre um assunto mesmo, assim, né, na época de política, eu tava conversando com uma pessoa e ela veio pra mim e falou assim, não, mas você tem que ter um lado, você tem que defender. Quem tá em cima do muro pra mim não serve. E aquele discurso pra mim passou um sentimento tão ruim, assim, sabe? Porque eu pensei assim, gente, mas se um lado não faz sentido, o outro também não faz, é óbvio que eu vou ficar em cima do muro. Não porque eu sou uma pessoa que não tem consciência a respeito das coisas, mas porque nem sempre o lado que tá na esquerda e da direita fazem sentido. Será que não existe um caminho do meio que faz mais sentido? Então, quando você se perguntar sobre isso, será, ai não, mas porque todo mundo defende um lado, será que você realmente tem que defender um lado? Se você acredita em outra coisa, se os seus valores têm a ver com outras coisas. Então, assim, a gente está num momento muito difícil, assim, né, falando sobre a humanidade, porque as pessoas acreditam sempre que tem que ter esse sentimento de pertencimento, né? A gente sempre foi do sentimento de pertencimento. Mas nessa situação a gente precisa romper um pouco essa barreira, sabe? De achar que a gente tem que ficar do lado de alguém. E se as pessoas que estão lá, nem elas mesmas sabem mais o que elas estão defendendo, sabe? Nesse nível que a gente está. Então, concordo com você e acho que é muito oportuno, né, esse assunto que a gente está trazendo, para que possa trazer um pouco de clareza, um pouco de luz para você que está ouvindo a gente. Deixa a sua opinião aqui para a gente também, né, a respeito disso, porque é sempre importante essa troca. É sempre, claro, né, comentários respeitosos, equilibrados, com pontos de vista que sejam realmente valorosos, para a gente ter uma discussão equilibrada e consciente. E eu acho que agora é um bom momento para a gente fazer aquela nossa
ideia, né, do minuto que você comentou. Sim, sim. Então, todos os nossos vídeos a gente vai fazer 1 minuto pela paz. E por isso que a gente resolveu abordar, né, Hoje parece que eles fizeram um de volta a cessar fogo, e que eu escutei nos noticiários. E a gente fica feliz, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, isso depende deles, mas também depende do que eu estou emanando para eles. Eu vou acreditar, eu vou ter fé que realmente vai haver um cessar-fogo, que eles vão voltar com o acordo de paz que havia sido feito. E se a gente pensar, olha quantos países estavam envolvidos para que esse acordo de paz acontecesse, né? E, enfim, não importa quem soltou o cavalo, não importa quem bombardeou primeiro, né? A gente tem que parar, tem que haver o cessar-fogo, tem que haver a paz. E vocês podem até achar, as duas foram bem ali, né, bagre ensaboado e ficaram sim em cima do muro. Acontece que, como a Adri abordou, a gente está num momento de muita polarização. E a polarização, o que ela faz? Ela cria revolta. A gente não quer entrar nessa sintonia de revolta, de ódio. A gente quer entrar realmente numa sintonia de paz. É isto que o planeta precisa. É disso que a gente precisa. Se a gente quer que essa polarização acabe, ela tem que começar por nós. Quando alguém vier falar algo que a gente... isso eu abomino. Não vá já falando isso. Fala, cara, esse é o seu ponto de vista, ok? Você tem o seu, eu tenho o meu. Como a Adri falou, faça os seus comentários, coloque a sua opinião de forma respeitosa. E não só aqui, porque é um pó de paz global, mas em todos os lugares. Que a gente seja a paz que a gente tanto deseja para o mundo. Então, a gente vai fazer o nosso minuto pela paz mundial. E aí, a gente convida vocês para que vocês também façam esse minuto pela paz. Principalmente hoje, pela paz no Oriente Médio. Então, a gente convida vocês a se sentarem numa posição confortável, fazer algumas respirações profundas, soltando o seu corpo e sintonizando com o seu eu divino, com a sua sabedoria interna e com a paz que habita cada um de nós. Respire fundo e acesse a sua paz. E agora envie essa paz a todo o nosso planeta, em especial a todo o Oriente Médio, a todas as nações que lá pertencem. Então, respire fundo novamente. Agradeça por esse momento. Agradeça a sua paz. E cultive ela todos os dias, em todos os momentos, nos teus pensamentos, nas tuas palavras e nas tuas ações. Então, pode abrir os olhos. E ficamos por aqui hoje. Isso. Até o próximo. Até o próximo. E vem com a gente alimentar a sua alma. 19 minutos de vídeo. Ai, começou a gravar de volta.